Oi pessoal, aqui é o Edmilson da Q2 Management, mais uma vez. O momento é mais do que desafiador. A construção civil, de modo geral, está sendo impactada, mesmo não parando. Ela está sendo impactada em diversos graus aí, por conta da pandemia do coronavírus. Esse é o segundo vídeo onde a gente vai, mais uma vez, tentar ajudar você, que é empresário, que é profissional do setor da construção, a ter informações suficientes para a tomada de decisão nesse momento tão delicado. A gente sabe que várias empresas estão tomando diversas atitudes para tentar sobreviver a esse momento. A gente espera muito que a construção civil seja uma indústria que sofra menos do que as demais nesse período. No entanto, todos os empresários, todos os profissionais precisam tomar decisões qualificadas para que, de fato, os efeitos sejam os menores possíveis dentro do nosso setor. O primeiro vídeo onde a gente falou e deu diversas dicas e cuidados que você tem que ter com a tua equipe para manter sua empresa rodando, mas ao mesmo tempo preservar a saúde deles em relação a uma contaminação. E esse, em que a gente vai tratar de aspectos jurídicos, eles fazem parte de um conjunto de informações que a gente está produzindo para que você, de fato, tome a melhor decisão nesse momento. Eu sei que tem muita coisa acontecendo, muita informação, pelo menos no contato que eu tenho com vários empresários, diretores de construtoras, nenhum deles está com muito tempo para descanso, todos estão trabalhando muito para tentar entender como as coisas vão ficar e qual a melhor decisão a se tomar agora. Então a gente, na medida do possível, com esse conteúdo e outros que a gente já está disponibilizando, a gente está tentando ajudar nesse processo decisório tão delicado, tão importante e que não pode demorar muito, né? Nesse vídeo, como eu falei, a gente vai tratar de aspecto jurídico muito ligado à medida provisória 927. Ela foi publicada há alguns dias, né, pelo governo federal, e ela trata, entre outras coisas, da relação de trabalho e da relação entre empregador e empregado nesse momento de pandemia e durante o período em que vai durar o decreto de calamidade pública aqui no Brasil. Bom, como vocês devem imaginar, direito não é muito a praia aqui da Q2 Management, também não é a minha praia, mas eu chamei uma profissional que é super capacitada, é a Clarissa do escritório de advocacia Rodella. Ela trabalha e vem trabalhando nos últimos dias muito fortemente para esclarecer tudo que as empresas precisam pensar agora, como que ela pode tomar a melhor decisão, até para que não se gere passivos jurídicos lá na frente. Foi um bate-papo muito bom, muito esclarecedor. Recomendo realmente que você veja o vídeo até o final. Tem muita coisa boa aí. Inclusive, ela dá outras alternativas para que você, que é profissional da construção, possa tomar decisões além daquelas já previstas pela MP 927. Então, te convido a de fato vir com a gente, participar desse bate-papo. Se no final você ainda tiver dúvida com alguma coisa muito específica aí da tua empresa, eu te convido a deixar o comentário aí, a gente vai passar esse comentário para Clarissa e para a equipe dela e com certeza ela vai te ajudar naquilo que for preciso, tá bom? Espero que esse vídeo realmente te ajude a tomar a melhor decisão aí na tua empresa agora. A gente não tem muito tempo, né, para tomar todas essas decisões, então espero que realmente ele venha no momento certo. Mas se você ainda tiver qualquer dúvida, deixa ela aqui no comentário que a gente ou responde para você ou pede para a Clarice, para a equipe dela, responder alguma coisa associada ao que foi falado, tá bom? Então fiquem com o vídeo, fiquem bem, se cuidem e até a próxima. Oi, Clarissa, tudo bom? Tudo bem, e você, Edmilson? Tudo bem também. Obrigado aí por participar com a gente. Eu fiquei muito feliz de você ter aceito o nosso convite. Acompanho aí, na medida do possível, acompanho as redes sociais, Instagram, estou mais Instagram, as outras redes eu estou fugindo um pouquinho.
sempre com dicas, sempre com informações relevantes. A gente acabou se conhecendo por intermédio de um cliente, né, que a gente tinha em comum, e é muito legal a gente estar podendo conversar aqui nesse momento que, né, todo mundo está buscando informações, respostas para tomada de ação, enfim, sobretudo consultoras. Então, acho que a primeira coisa seria legal você se apresentar, falar quem é você, como que é o teu trabalho, só para a galera te conhecer um pouquinho. Primeiramente, Edmilson, eu que agradeço, tá, o seu convite. É um imenso prazer a gente poder bater aqui um papo. E meu nome é Clarissa, eu sou fundadora do escritório de advocacia Rodella. Nós hoje atendemos a grande maioria de construtoras, incorporadoras e loteadoras, né? Nós nos especializamos nisso. O escritório ele existe há 17 anos, né? Nós sentimos uma necessidade de conquistar mesmo a ISO 9001 no escritório, para que a gente possa ter procedimentos de acordo com o atendimento para os clientes mesmo, né, buscando um melhor atendimento. Eu me formei na PUC de Campinas, depois eu fui especialização lá também na PUC, em Direito Constitucional, depois eu parti para Direito Civil, Processual Civil, fiz uma especialização aqui na UIMEP, em Piracicaba. Depois eu já comecei a partir para a parte empresarial, né? Então aí eu já cursei uma especialização lá na GV, na FGV. E por uma por um pedido de um cliente na época também, eu acabei fazendo uma especialização em ciências criminais, né, para atendê-lo. Era uma empresa, né, e então era penal empresarial. Depois eu acabei fazendo também uma especialização na ESANC, em direito contratual, e sem conclusão ainda, eu cursei um MBA pela Exalc USP em gestão de negócios, para poder entender também mais o lado do cliente, do empresário, e também em direito digital e compliance, porque acredito que, eu não vou dizer que é o futuro, né, Edmilson, já é o presente. Ainda mais agora que em agosto, ao que tudo indica, realmente a Lei Geral de Proteção de Dados vai entrar em vigor agora, né, 14 de agosto. Então, realmente as empresas precisam aí se preparar. É isso. Só tudo isso aí, né? Acho que acabando todo esse caos, né, que a questão do coronavírus trouxe, acho que vale a pena até a gente conversar do LGPD. A gente já falou por telefone alguma das poucas vezes que a gente conversou, mas eu acho que é um ponto que vai afetar todo mundo, né, do pequeno ao grande negócio. Muita gente hoje usa ferramentas virtuais para gerenciar o negócio, então você tem também toda uma cobrança que você tem que fazer com essa parte terceira, às vezes, que gerencia os dados do seu cliente. Eu acho que também é um assunto tão crítico quanto, né? É que agora, naturalmente, essa questão da Covid-19, né, pode mirar onde você quiser, você acha alguma informação sobre ela, né? Eu já tinha falado com os clientes em vídeos anteriores sobre a importância da gente dar informação, né, sobre o que ele vai ver, sobre o que ele está olhando, sobre o que ele está pesquisando para tomar uma decisão mais adequada nesse momento. E aí, entre tudo que governos, e tanto na esfera municipal, quanto federal, quanto estadual, tomaram, uma das coisas que foi bastante relevante foi a MP, né? A MP 927, me corrija se eu estiver errado, que ela trouxe ali para esse período de calamidade pública algumas alterações para, de repente, deixar um ambiente jurídico para as empresas, para a empresa um pouco mais seguro, né? Porque elas vão ter que tomar ações, em alguns casos até drásticas nesse período. Em resumo, o que a CMP trouxe para a gente, assim, de novidade que você gostaria de reforçar? Edmilson, vou falar em linhas gerais, tá? É aquilo que
essa MP trouxe. E aí, caso você queira aprofundar um pouquinho no assunto, a gente pode falar também, mas sempre é importante lembrar que cada caso é bom a gente sempre trazer para a realidade do cliente, para a realidade da construtora, para entender qual é a melhor solução, né? Então, assim, de acordo com essa MP, né, essa medida provisória 927, você está correto? Quais são as medidas que podem ser adotadas pela empresa? Num primeiro momento, o home office, né? Algumas pessoas falam home office ou teletrabalho de uma forma indistinta, tem sim uma pequena diferença do que seja uma coisa ou outra, né? O home office é em casa, né? O teletrabalho é fora do ambiente ali do estabelecimento, mas em outro lugar à distância, né? E assim, nunca é demais lembrar que, embora com a MP exista uma possibilidade da empresa depois fazer valer que aquele combinado com o empregado vale mais, entre aspas, do que aquilo que está legislado, nunca é demais lembrar que é importante sim que a empresa ela tome cuidados, até para ela depois ficar bem vista com os olhos da boa-fé mesmo, né? Uma boa-fé até objetiva aí. Então, assim, alguns cuidados básicos que nem estão na MP, que a própria MP ela dispensa, mas que é importante, seria o quê? A empresa dá todas as orientações para esse empregado, para esse colaborador que está remoto, vamos dizer assim, para ele seguir, né? Até questões assim que não podem ser dispensadas, que seriam ergonomia, né? Enfim. E até como dica, poderia até ser assinado um termo, né, de responsabilidade, que aquele empregado ele entendeu as instruções dadas. É, é importante sempre a gente fazer o melhor ali, analisando os dois lados, né? Quem tem a possibilidade de antecipação de férias individuais, a concessão de férias coletivas, aí sim tem os detalhes, como isso pode ser feito, né? Seria também o aproveitamento dos feriados, lembrando, antecipando-os, né, também, mas sempre lembrando que se for se tratar de feriado religioso, aí sim precisa da autorização por escrito do colaborador. Tem a questão do banco de horas, né, que nada mais é do que um crédito e um débito ali de horas em períodos de maior ou menor atividade. Então, aí também tem a questão de acordo individual, né, ou coletivo, com prazo de compensação, que no caso desse item aí seria de 18 meses, né, a contar do encerramento do estado de calamidade, né, que foi decretado aí. Tem também a questão da suspensão, né, das exigências administrativas aí, referentes a treinamento, a exames demissionais, admissionais, periódicos. E lembrando, e a própria CIPA, né, que é a Comissão Interna, né, de Prevenção de Acidentes, que é importante também, assim, analisar caso a caso, porque se a empresa ela está funcionando, a CIPA tem que estar lá, porque para que ela serve? Uma comissão, é uma comissão interna de prevenção de acidentes. Se o empregado ele está lá, é importante que ela também esteja lá, né? Depois também tem a questão do direcionamento do trabalhador para capacitação, qualificação, e tem a questão também que para tentar aliviar aí, o desembolso das empresas, e do adiamento de recolhimento, né, do FGTS. Então, essas são, em linhas gerais, as medidas que podem ser adotadas pelo empresário, com a medida provisória 927. Ou seja, são medidas que afetam não só a operacionalização, mas vão também até na questão da recolha de tributos associados à folha, etc. Acho que uma dúvida que o pessoal tem bastante que
tá claro que isso é provisório, vale até quando, e dentro desse período tudo isso está válido. Né, se é de fato provisório e depois que acabar ainda vai valer alguma situação dessa, ou se de fato na hora que chegar na data, deve comentar aí para a gente, na data em que essa medida provisória se finaliza, se volta ao que seria a lei normal, né? Vamos colocar dessa maneira. Como é que está isso? Então, Edmilson, como a gente estava falando, que essas medidas trabalhistas, elas não são definitivas, né? Depois a medida provisória pode até ser votada, ser transformada em lei e tal. Mas, no momento, ela é válida aí até o final do ano, né, dezembro, e em todo o território nacional, porque foi decretado o estado de calamidade pública, né? E constitui o quê? A gente resvala ali naquela hipótese, nas hipóteses, né, de força maior que estão no ordenamento jurídico. Mas não é um rol taxativo, tá? É um rol exemplificativo. Então, várias coisas cabem dentro da força maior, né? Não, o governo não falou assim, só essa e essa situação são força maior, não. Então, e outra coisa que é importante ressaltar aí em relação a prazos, né, vamos dizer assim, aqueles empresários que já estavam tomando medidas com medo, né, do que poderia acontecer na atividade empresarial deles, antes da edição da medida provisória, então está contando o quê? 30 dias antes da entrada em vigor da medida provisória já com essa flexibilização, né, de combinado versus legislado, né? Então que o próprio colaborador ele tem nas mãos um poder um pouco maior aí de negociação. Ô Clarissa, acho que uma das grandes coisas, na verdade, até afetando todo mundo, o pessoal descobriu agora que pode trabalhar de casa, né? Quem nunca tentou agora quase foi obrigado, tem obviamente toda uma questão operacional com isso, mas a lei anterior era um pouquinho diferente sobre essa questão do home office, teletrabalho. O que mudou do que era antes para o que está agora aí pela MP? Então, Edmilson, é o seguinte, realmente, né, como você bem disse, eu acredito que, especialmente no nosso país, ainda não haja, assim, uma cultura arraigada de home office nem de teletrabalho. Mas a necessidade fez com que isso se adiantasse, né? Então, assim, se por um acaso esse colaborador não tiver os equipamentos, a infraestrutura para poder realizar esse trabalho de forma remota, como por exemplo o computador, internet, alguns aplicativos, como que funciona isso? Ou a empresa ou o empresário ele vai poder emprestar esses equipamentos e, e poderá pagar por isso sem que isso seja considerado salário, né? E também tem a questão que o home office também vai poder ser aplicado aos estagiários e aprendizes. Então, assim, tem algumas questões que precisam ser definidas? Sim, né? Então, nesse caso, com a edição da MP, não vai ser necessária a autorização do empregado, ou seja, isso é a critério do empregador, né? E também não tem que ser consultado o sindicato, nem haver registro expresso em contrato de trabalho, carteira de trabalho. Então, houve essa flexibilização, essa palavra a gente vai falar bastante aqui, né? Mas o empregado, o que? Ele sempre deve ser informado de forma ostensiva, por escrito, pode ser eletronicamente, né, esse escrito, por e-mail, mensagem de texto, etc., com um prazo mínimo, né, uma antecedência mínima de 48 horas. E aí ele já entraria nesse regime de home office. E depois, para ele voltar para o regime presencial, enfim, também da mesma forma. Acho que um ponto que o pessoal fica muito em dúvida, porque tem, óbvio, essa questão do emprestar o equipamento, de, né, dar ao funcionário o mínimo de estrutura para que ele realmente possa trabalhar. Mas às vezes tem algumas dúvidas ali
do funcionário citando, olha, mas eu em home office eu vou usar minha internet, ou vou usar meu telefone celular, ou eu vou usar minha até mesmo contas mais comuns, né, de energia, etc. Essas situações, né, óbvio que isso tem um custo, não, acho que até meio difícil de mensurar, mas que tem um custo, óbvio que tem. Esse alinhamento ele vai ser feito entre empregador e empregado também, nesse caso. Exatamente. Aí eu sempre recomendo, né, que quando a gente quer cobrar algo de alguém, a gente deve comprovar aquilo que a gente gastou. Então, se, por exemplo, a própria conta de energia elétrica dele subiu X%, ele deverá apresentar para o empregador isso, né, comprovar esse aumento e aí sim ser reembolsado, né? Perfeito, perfeito. Ou seja, o que me parece até aqui é que muitas das situações eu tiro, digamos, uma intermediação que era feita muitas vezes pelo sindicato, que eu acho que era a regra anterior, mesmo quem ia para teletrabalho tinha que comunicar ao sindicato, né, pelo que você comentou. E agora não, agora eu faço a comunicação, acho que 48 horas, pelo que eu entendi, por qualquer mensagem, por qualquer via formal, mesmo eletrônica. Ou seja, eu tiro, acho que essa é a questão da flexibilização que você comentou já aí, ou seja, eu deixo esse acordo um pouco mais direto, até para que dê agilidade para esse momento. Imagino isso. Exatamente. Assim, nós, o que eu tenho feito, né? A gente tem aqui casos já concretos que o sindicato foi bastante colaborativo. Então, assim, não tem problema você pegar o aval do sindicato, ao contrário, né? Seria até bom se você conseguisse pegar, embora a medida provisória dispense. Até porque teve uma boa queda aí da necessidade da intervenção de sindicatos com a própria reforma trabalhista, né? Mas se o sindicato estiver colaborando, estiver ali validando termos, não tem problema nenhum. Ah, não precisa, realmente, porém, se ele fizer isso, é melhor ainda. Perfeito. Acho que a gente conversando na preparação aqui para esse vídeo, a gente conversando, voltou na conversa um termo bem utilizado na nossa economia há alguns anos atrás, que é o tal do layoff, né? Em que, pelo menos eu olhando, eu não percebi, né? A MP não sei nem se cita o layoff, creio até que não. No entanto, ele é ainda uma alternativa para o né, pro empresário da construção? Isso ainda é possível fazer? E se é possível, para onde vai? Como é que está isso? Então, Edmilson, é assim, independentemente da medida provisória 927, já existia, né, essa saída de layoff, né, que nada mais é que a suspensão temporária do contrato de trabalho. Então, existiam duas hipóteses. Uma, suspensão do contrato de trabalho para requalificação profissional, e ela estava prevista, eu tenho aqui escrito, no artigo 476A da CLT, e também teria o que? A redução temporária da jornada de trabalho e também da remuneração em 25%, que já estava prevista numa lei lá de 1965, né? E aí existia realmente uma discussão, porque na Constituição Federal, que é posterior a isso, e lógico, é uma norma de hierarquia superior a uma lei, né? Que o princípio da irredutibilidade de salário. Mas note então que, voltando aqui um pouco, que a lei é de 1965, né? Então teria aí duas vertentes: a possibilidade de suspensão do contrato de trabalho para requalificação, e aí teria sim várias condições para serem cumpridas pela empresa, né? Ou seja, eu vou até te falar aqui de uma forma bem rápida quais seriam essas condições que deveriam ser cumpridas, que seria o quê? Que essa qualificação profissional estivesse prevista em acordo ou convenção coletiva,
que houvesse concordância formal do empregado, que houvesse a notificação do próprio sindicato, né, com uma antecedência mínima de 15 dias dessa suspensão contratual, e, e que essa suspensão também contratual não ocorresse mais de uma vez num período de 16 meses, que houvesse uma ajuda compensatória mensal, que não teria natureza salarial, né? Então, não teria também os encargos sobre essa ajuda, né, compensatória. E isso também, esse valor seria definido também em convenção ou acordo coletivo, e também que fossem mantidos os benefícios que o empregado já gozava, né, pela empresa durante essa suspensão contratual. Durante esse período de suspensão contratual, então nesse primeiro gênero de layoff, os recursos viriam para o empregado através do Fundo de Amparo ao Trabalhador, né, do FAT, mas tem um teto, né, para isso, que hoje eu peguei aqui em torno de R$ 1.813. E o restante deveria ser complementado pela empresa, né? Então, essa é a primeira possibilidade aí que já havia. Depois, tem uma segunda hipótese de layoff, que seria o quê? Essa da lei de 65, né? Que ela trata do cadastro permanente das admissões e dispensas de empregados. E aí sim, a empresa que estivesse enfrentando uma dificuldade financeira que fosse decorrente de uma conjuntura econômica desfavorável, ela poderia se valer desse layoff, né? Faria o acordo prévio com o sindicato da categoria e reduziria temporariamente a jornada e também os salários em 25% pelo período de até 3 meses, renováveis enquanto essa conjuntura econômica desfavorável perdurasse, vamos dizer assim, né? Só que também tem condições para serem seguidas, que seria o quê? Deveria respeitar o salário mínimo regional e também reduzir proporcionalmente a remuneração e as gratificações dos gerentes e diretores da empresa. Então, era isso, né? Então, assim, caso a caso, dá para a gente analisar o que seria mais seguro para aquela determinada empresa, né? Cada empresa tem uma forma de contratação, cada empresa tem uma cultura, voltando nessa palavra, diferente, né? E caso a caso é importante que haja essa verificação a fundo para que não haja também depois, ali na frente, um total descontentamento daqueles colaboradores que ficarem, né? Até desestabilizando depois quando tudo voltar, entre aspas, ao normal. Exato, exato. Porque, naturalmente todo mundo sente, né? Sim. E agora, até por curiosidade, né? No primeiro texto da MP, quando aquele solto pela manhã, no dia da publicação, existia já uma situação que depois foi tirada devido a críticas, que era da suspensão do contrato de trabalho por 4 meses, também associadas à execução de cursos, e que lá, acho que talvez a briga principal foi essa, não ficava claro se o trabalhador ia ser amparado financeiramente durante esse período. Essa primeira parte que você abordou do layoff é um pouco diferente, né? Porque aqui você tem o FAT, a questão do FAT, e você tem algumas situações bem similares a se cumprir, a relação do curso, etc., etc., mas você tem um amparo definido, né? O FAT ali, como você bem citou. São coisas diferentes, né? Essa lei que você citou de 65, pelo que aquela parte meio problemática da medida provisória, que acabou caindo depois, propôs. São coisas diferentes, né? São coisas diferentes e também tem a questão da suspensão, né? Que era a suspensão do contrato de trabalho e dos pagamentos. Então, realmente, conforme estava escrito, não ficava claro. Para a gente foi bem complicado, para a gente do jurídico, né? Porque
Parece que a gente acorda de um jeito e depois no meio do caminho já muda. A gente estava soltando orientações num determinado sentido para os clientes e a gente se viu pego assim de surpresa para ter que voltar atrás em algumas falas nossas, né? Sim, Mas ainda é especulativo, talvez ainda exista alguma regulamentação que ainda vá ser feita em relação a isso, porque, queira ou não, a gente não tem ainda definitivamente qual é o cenário que vai ainda acontecer aí das consequências, né, do Covid-19. Ainda não sabemos. Então, talvez sim saia alguma outra MP, nós não sabemos ainda, é especulativo, em relação a essa questão de suspensão. Agora, uma coisa que eu acho importante falar, Edmilson, é que como a Constituição Federal, que é uma norma hierarquicamente superior à lei, às leis, né, lei federal, enfim, ela prevê a irredutibilidade de salário. Então, assim, nunca é demais tomar cuidado como vão ser feitas as negociações, né? Eu quero exemplificar, porque acho que é importante, acho que convém aqui. sim. Nós vivenciamos agora, nessa semana, um caso de negativa de sindicato, dizendo o quê? Que o próprio sindicato, embora a gente não concorde, né, com esse posicionamento, ele se negou a representar aqueles colaboradores das construtoras que não pagam mais a contribuição, né? E que ainda alguns se opuseram expressamente ali a serem representados pelo sindicato, né? E aí nós ficamos nos perguntando, tá bom, mas eu não quero também entrar num embate com o sindicato, o que eu poderia fazer, né? Então, daria aí, de repente, até para pensar numa solução mista, né? Que aqueles colaboradores que o sindicato acredita que ele pode representar seja feito de uma forma e aqueles outros que ele acredita que não pode representar seja feito de outra forma, né? Então, a gente poderia o quê? Pensar em suprir essa validação sindical, né? Até por conta da própria MP, mas e depois seguir tentando validar isso juridicamente na justiça, né? Então, assim, até depois, não sei se você vai querer compartilhar aí o texto, mas a gente até se baseou aqui num artigo, né, da CLT, que é o 617, que dá um passo a passo ali para suprir essa questão dessa negativa, né? Tem várias formas de fazer, Edmilson, mas a gente tem que pensar sempre na segurança jurídica para quem advoga para empresas, e aqui no caso eu estou dizendo mais de construtoras, que a gente tem que buscar a melhor saída, a melhor solução que atenda, né, dentro dos meios disponíveis aí, dentro daquilo que a gente já sabe, a segurança jurídica. É isso, esse é o nosso horizonte. Perfeito. Acho que é importante até a gente coloca depois o artigo no link do vídeo, Uhum. até para que o pessoal tenha acesso. A gente sabe que durante o vídeo vai aparecer aí algumas menções, enfim, mas algum artigo até para o pessoal se aprofundar mais é importante. Agora, ainda dentro da questão da segurança jurídica, que talvez a pergunta que eu vou te fazer seja boba, né? Mas minha área não é a do direito, eu sei que é bem complexo algumas coisas. Mesmo com a medida provisória, a medida provisória ela veio da esfera federal, né? Eu posso ter instâncias jurídicas no município ou mesmo no estado falando, olha, não, a gente não aceita determinado tipo aqui, entrando em contradição com essa medida provisória. Pode haver isso? Ou, nesse caso, nessa situação que a gente está vivendo, isso é mais difícil? Então, a gente está vendo o quê? Me parece, né? Parece aqui para nós do escritório, a gente
conversou bastante a esse respeito, que todo mundo está caminhando na mesma direção, né? Legal. Então, assim, a construção civil, ela se mantém aí para continuar rodando, né, e fomentando, até porque a própria medida provisória tem esse viés, né? Ela tem essa intenção de manter, né, os empregos, de manter a economia rodando, enfim. Então, assim, hoje o Estado e a Federação, né, a União, eles estão falando a mesma língua. Agora, não quer dizer que, porque assim, em muitas matérias, ah, tanto em nível federal, como estadual, como municipal, existe uma legislação concorrente, né? Então, assim, nunca é demais a gente também consultar a legislação municipal, aquilo que está sendo feito naquele município em que a construtora está, né? Mas nunca é demais lembrar, né? Assim, tem muitas coisas que estão abertas, muitas coisas que não vão fechar, vão só serem tomadas todas as medidas aí para não propagação e não piora da situação, né, do próprio vírus aí. Mas sempre assim, como é uma coisa assim muito dinâmica, Edmilson, eu acho que a gente deve, né, sempre estar ali olhando diariamente novas possibilidades de legislação. Pode acontecer é, aqui, eu estou aqui em Americana agora, então aqui soltou-se uma edição extraordinária, tudo. Então, aquelas empresas que estão aqui, sem dúvida eu vou ler aquilo também. Não vou só me ater a algo que ficou lá no nível estadual ou federal. A verdade é que está sendo tudo muito dinâmico. A minha percepção hoje é de que agora tem uma força-tarefa para ver a questão da economia, né? Já acho que pelo menos há 2 dias, parece que alguém está escrevendo um plano ali no Ministério da Economia, mas é provável que depois isso volte, porque a aplicação disso tudo, o pessoal tem que sentir a aplicação disso tudo na prática. Como é que tá? Como é que você está sentindo essa busca dos clientes para entender o que fazer? Como é que está esse movimento? Você sentiu, de fato, um aumento desse movimento ou ainda está estável? Como é que está isso? Edmilson, tá bem grande o movimento, né? Tá todo mundo preocupado em fazer o certo, né? E também a questão da segurança jurídica. Inclusive, não só nós não estamos só vendo a questão dos contratos de trabalho, né? Tem uma série de contratos aí e uma série de questões, até tributárias, por exemplo, que não é o assunto aqui, mas que são impactadas com essa nova realidade, né? Então, assim, mas contratualmente falando, tem toda uma discussão, não só trabalhista, então, mas também de contratos de locação, contratos empresariais, né? Contratos, revisão de contratos entre empresa e consumidor. Então, sempre é importante, são muitos, né? E, como você disse, está tudo muito dinâmico, muito novo. Então, a todo momento, a gente tem que estar ali é, se aprofundando e indo buscar realmente novas informações, para que, como a gente falou já aqui, né, a gente foi pego de surpresa, né? As próprias medidas provisórias, né, a 927 veio, daí daqui a pouco já vem a 928, enfim, a gente, por quê? Porque está dinâmico, tá? O direito ele não é acostumado, até comentei isso contigo outro dia, né? O direito ele não é acostumado com tanta uma, é, em acompanhar os fatos da vida de uma forma tão rápida como está tendo que acontecer, né? A gente fica anos discutindo um processo, a gente fica anos discutindo uma tese, até ela chegar num STF para ela ser modificada, enfim, é, muitas vezes não, né? A maioria das vezes, embora o direito sirva assim para regular as situações da vida, ele não chega na mesma hora que a situação da vida também chega. A situação da vida às vezes acontece para depois chegar
a normatização daquilo, né? É, é, tem uma situação que ela é muito comum na construção e ganhou força nos últimos anos, que é o pessoal acaba apelidando de pejotização, né? Então, muitas funções que começam a ter, né, em vez de um vínculo por CLT, esse vínculo ele fica entre pessoas jurídicas, né? A pessoa tem uma MEI, enfim, alguma coisa assim. É recomendável para o construtor hoje, para o empresário hoje da construção, sentar também com essas pessoas e discutir cada um desses contratos, propondo, de repente, reduções. Isso que, é mais ou menos por aí que a gente que ele tem que seguir? Eu entendo, Edmilson, que assim todos esses contratos que foram de alguma forma impactados pela nova realidade, eles devam ser rediscutidos, né? A questão da pejotização, ela sim tem que ser usada com bastante parcimônia, né? Ela é até um termo hoje utilizado que às vezes arrepia aí o Ministério Público do Trabalho, enfim, que a gente atua bastante nisso daí também, mas ela tem que sempre ser feita de acordo com a lei, né? Ela nunca pode, independentemente dessa situação que a gente está vivendo agora, ela já não poderia ser utilizada com um escopo de fraude e tal. Então tem vários requisitos a serem seguidos para depois também o empresário ele não ficar desguarnecido por ter optado sem maiores informações e sem levar em consideração as consequências, né, desse tipo de contrato. Mas sim, vale a pena se existem pessoas jurídicas ali contratadas para prestar serviços, tem que ser analisado sim o contrato, como está, se é por hora, se não é por hora, enfim, se ele já prevê de repente, às vezes, numa situação extrema, rescisão por caso fortuito, né, ou força maior, enfim, pode ser que já até exista isso daí, né? Então, isso é muito importante, Edmilson, que a gente olhe o contrato, mas que chame o colaborador, no caso de empregado, ou essa pessoa jurídica que presta serviços, para uma negociação. É sem dúvida importante. Clarissa, acho que um ponto que eu já escutei alguns empresários perguntarem, e até mesmo trabalhadores, está associado assim. Ok, eu vou um exemplo, né, das medidas, né? Eu vou enviar um determinado funcionário para home office e não outro. Né? É, às vezes pode passar a impressão de que eu vou ajudar quem eu gosto mais, e esse aqui que eu não gosto tanto, fica aí trabalhando, correndo risco, eu não estou nem aí. E óbvio, o empresário, né, praticamente o total de empresários jamais vai pensar dessa maneira, né? Um percentual muito pequeno vai fazer isso. Não deveria, mas às vezes acontece. Como é que o empresário ele também se resguarda para que esse tipo de impressão não ocorra e ele, de repente, não, sem querer, não gere um problema para depois que tudo isso passar? Edmilson, eu sempre falo assim que a gente sempre deve pensar preventivamente para o pior cenário, né? Então, vamos supor que tenha um colaborador que esteja extremamente descontente com a empresa, ele já está vendo as coisas de forma atravessada com aquele patrão. Então, eu sempre falo que a gente deve se documentar, né? Não existe uma solução única para colaboradores diferentes, em realidades diferentes. A gente não pode simplesmente pulverizar uma solução e achar que ela serve para todo mundo. Eu sempre aconselho que seja verificado como, vamos supor, naquele setor, quantas pessoas querem fazer home office, quantas não querem. Por quê? O que dá para fazer, então, que não seja home office, um teletrabalho, enfim, buscando o quê? Minimizar a propagação do vírus. E resguardar esses trabalhadores, porque acima de qualquer coisa existe um princípio
de direito, que é o da dignidade da pessoa humana, né? Como a gente conversou aí em outra oportunidade, o risco, né, ele não pode ser maior que o benefício jamais. Então, eu aconselho que essa empresa ela vá a fundo e colha a documentação necessária com, é, com aquilo que aquele colaborador quer de forma expressa, para que depois, eventualmente, numa situação que ele venha questionar por que, que ele foi colocado em home office ou por que ele não foi colocado em home office, que tenha como provar que a empresa agiu de boa fé e se cercou dos cuidados, até para não dar assim, uma questão de tratativa, de tratamento, perdão, falei errado, diferente para um e outro colaborador. Isso é primordial, Edmilson, não tem como a gente fugir disso daí. Perfeito, perfeito. Eu acho até para a gente ir para uma última pergunta, bom, tá claro, a construção não tem que parar, eu também sou partidário disso, CEBIC, Secov, Seconce, enfim, as entidades principais aí do setor da construção meio que fizeram uma força-tarefa e discutiram muito, inclusive com a Caixa, uma série de situações nesse período para as coisas não pararem. Mas deixaram claro que não adianta também só retomar de qualquer jeito. Tem que de fato, lá na ponta, preservar a vida dos colaboradores e tentar, óbvio, evitar o máximo possível que esse contágio chegue a eles. E aí eu falo isso porque, de repente, ok, eu não parei, estou mandando funcionário para a obra. E óbvio que isso vale muito para aquele empresário que, de repente, ou não acredita ou não está a par, né, de toda essa consequência que a doença pode trazer, enfim. E aí ele não toma as ações que deveria tomar de proteção ali, seja para a asepsia dos colaboradores, os cuidados, né, que a gente, ligando a TV, a gente vê umas 20 vezes por dia sobre lavar a mão, sobre distanciamento social e etc. A minha pergunta é, óbvio, tudo isso é muito atípico, nunca passamos por isso. Mas se esse empresário hoje não tomar esses cuidados, ele pode ter problema lá na frente? Sem dúvida, Edmilson. Na verdade, assim, claro, a gente quer acreditar, né, que todo mundo está querendo continuar trabalhando, porém com as medidas necessárias aí para que isso não vire uma questão pior ainda da saúde pública, né? Até porque a gente sabe qual é a realidade do Brasil. Enfim, mas sim, hoje, se você olhar até a questão dos próprios autos de infração, né, a questão da atuação dos auditores, enfim, está suspenso por causa da MP e tal, mas não é isso que a gente deve pensar, né? Isso daí é uma situação de agora que precisa ser, com certeza vai ser analisado caso a caso, se isso for questionado lá na frente, se aquele empresário adotou as medidas necessárias de medicina e segurança, saúde e segurança do trabalho, né? Não tem como fugir disso daí. E ele tem que pensar também no futuro, né? Porque não adianta ele não dar o suporte agora para o funcionário e amanhã ou depois esse funcionário achar que houve um dano moral ou até mesmo um assédio moral, né? Por uma conduta repetitiva ali naqueles dias que ele não teve o suporte que precisava, né? Até pegando o gancho aí dos autos de infração que a gente falou, né? É, tem sim uma questão dessa medida provisória, que ela mesma fala que os auditores devem atuar de modo a orientar nesse período tão anormal, né? Que realmente a gente nunca passou por tudo isso. Mas se houver
a identificação que está ali faltando, registro de empregado, vou falar assim até uma expressão, vai ser engraçada, mas entre aspas, aquele empresário que, tá desse jeito aí, eu vou soltar na banguela. Não, não é possível, Edmilson, porque, assim, se houver uma constatação que tem falta de registro, alguma situação grave, um risco iminente, sei lá, um acidente de trabalho, assim, grave, fatal, um trabalho, aqueles trabalhos em condição análoga de escravo, né? Até mesmo tem as questões de alojamento que a gente vê muito, trabalho infantil, essas coisas assim mais gritantes, você não tenha dúvida que isso vai ser autuado. Então, assim, tem que haver toda essa precaução, essa prevenção e seguir as normas, né? Até seguir normas é o compliance, né? Tem que seguir. Sem dúvida. Ou seja, aquilo que, de certa forma, não foi flexibilizado pelo MP, porque ela entendeu que nesse momento não tinha o porquê flexibilizar, continua como está previsto a lei vigente até então. Ou seja, não Sim. adianta o que eu flexibilizo, o que eu estou te dando, digamos, algum tipo de mudança, é isso aqui que eu te descrevi na MP. Né? Agora, o resto mantenha da maneira que era. Né? Não vai colocar informal, não vai. Porque, de fato, às vezes, também a gente está falando de um percentual muito pequeno de empresário, felizmente os empresários estão cada vez mais conscientes, mas às vezes tem lá esse percentual pequeno que acha ninguém vai fiscalizar, deixa eu fazer de qualquer jeito, e aí, além da questão da Covid, da pandemia como está, ele vai ter problemas com, de repente, algum acidente, alguma coisa grave que pode acontecer, e ele mais cedo ou mais tarde, ele vai ser autuado por isso, ele vai ser exigido dele uma resposta para ver o que aconteceu ali. Ou seja, não é, como você falou, não é para soltar na banguela achando que agora está tudo liberado, não. O que está flexibilizado não é nenhuma liberação, são situações ali que talvez se mantivesse da maneira que estava, seria difícil para o empresariado tomar decisões mais rápidas, como ele tem que tomar agora. Né? Uma situação que de 15 dias para cá mudou completamente. Exatamente. Sem passar por uma questão jurídica muito mais grave. Bom, o que eu ia te pedir, achei excelente a conversa. Eu ia te pedir para falar um pouco o que você está achando de tudo isso, o que você considera aí de maneira geral, como é que está a sua percepção né, para a continuidade disso, e até mesmo o que você acha que talvez mude ali um pouco na forma do trabalho. Hoje o pessoal já está usando muito o conceito do o que será o novo normal, né? E eu não tenho dúvida que a gente vai ter um novo normal a partir de agora. Mas o que você está ali como né, não só como profissional, mas representando a tua empresa, como é que está isso? O que você acha disso? Que bacana nosso bate-papo, viu, Edmilson? Muito bacana, muito produtivo, proveitoso. Fiquei muito feliz. Mas respondendo a sua pergunta, realmente, né, se a gente conseguir transportar tudo isso que às pressas muitas empresas tiveram que implementar as suas realidades, a exemplo do home office, que não, claro, não pôde ser feito de qualquer jeito. Eu mesmo, né, na minha empresa aqui a gente tinha servidor, tinha isso, tinha, mas e como fazer para ter uma segurança da informação, por exemplo? Porque eu não posso expor o meu cliente a uma coisa que um vazamento de dados, por exemplo. Como que eu faço para manter os meus colaboradores também trabalhando de forma ativa, com iniciativa, enfim, como engajá-los e como falar com eles, como coordenar isso, como gerir isso, como administrar tudo isso. Então, assim, se nós conseguirmos sair dessa situação atípica e transportar aquilo que nós conquistamos em tão pouco tempo para depois, para a situação, quando ela se normalizar, é o ganho que a gente vai ter tido, né? Então, algumas coisas ainda vão mudar,
algumas coisas ainda vão estabilizar aí, porque a gente, como eu te disse, e a gente estava conversando da dinâmica da coisa, é tudo muito rápido, é tudo, existem previsões, existem, mas não são precisas, assim, cientificamente precisas, né? Principalmente no setor, assim, da parte de pessoal mesmo, né? Até porque tem outras questões aí envolvidas, né, Edmilson, que nem tem a ver com com o nosso papo, até questões psicológicas de pessoas que estão ali, infelizmente, abaladas emocionalmente por tudo isso que está acontecendo, por terem um familiar, um ente em situação de risco, ou que tenha que ficar, de repente, isolada, porque não por ele, mas por outra pessoa ali, que esteja dentro ali na mesma convivência, tal. Então tem tantas implicações, são tantos setores da vida, tantas áreas da vida aí que estão envolvidas, mas a gente tem que, é o que eu falei, a gente tem que tentar administrar e tentar tirar um bom proveito disso, tentar tirar boas lições, né? Como tudo na vida. Certamente, certamente. Acho que, obviamente, falando um pouco mais do nosso lado aqui, eu acho que as empresas vão pensar mais sobre, de repente, alguns excessos que existiam em processos de trabalho, né? Quando eu falo processo, é do direito, processo é uma coisa, para a gente aqui acaba sendo outra, é bom definir. Mas a forma de trabalhar, né? Eu acho que as empresas agora vão sentir um pouco, né, colocando direto na garganta, assim, olha, será que você precisava fazer dessa maneira aqui que você estava fazendo até então? Será que não era um excesso? Será que você não perdia tempo? Será que você não perdia até dinheiro fazendo dessa maneira? Acho que isso, bom, se isso não fizer o empresário, o gestor pensar, né, nessas questões, eu não sei mais o que vai, né? Porque a gravidade com que isso aconteceu há 20 dias, 15 dias atrás, a Constituição falava sobre crescimento, sobre ter crescido acima do PIB, sobre uma série de coisas. Em 15 dias a gente já está com um cenário quase de... Hoje citaram o PIB zero, né? Ou seja, não cresce nada. Ou seja, em 15 dias, absolutamente tudo que a gente estava vendo e planejando se dissipou, né? Virou pó. E, óbvio, não tem como dar uma resposta tão rápida quanto a velocidade que está. Eu acho que eu concordo contigo, acho que muita gente vai refletir sobre muita coisa a partir de agora, pessoalmente, inclusive, e profissionalmente. Sim. Bom, quero te agradecer muito, foi uma conversa muito proveitosa, de fato. A gente vai deixar, obviamente, seus contatos certinho, eu vou deixar no vídeo certinho para o pessoal entender. Vou deixar no link de vídeo também o site de vocês, tudo, para o pessoal entrar em contato. Enfim, espero de fato que a gente, depois de tudo isso, tenha mares mais calmos aí para navegar, porque, olha, a velocidade da coisa tá exigindo muito todo mundo trabalhando exaustivamente ultimamente para tentar dar alguma resposta melhor, né? Mas, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Obrigado, viu, Clarice? Edmilson, eu que agradeço, viu? Eu acompanho também o seu trabalho da Q2 Management. Sou fã do trabalho de vocês, tenho uma admiração muito grande por vocês e para mim foi uma honra, então, participar dessa conversa e eu aprendo cada vez que eu falo contigo, viu? Então, te agradeço também muito e que a gente realmente tem aí olhos de esperança, né? Até porque a construção civil ela é uma mola propulsora aí do país e a gente tem que ajudar com que tudo funcione da melhor forma possível aí. Certamente, né? Certamente. Mas muito obrigado mesmo. E quem me deu a aula foi você hoje. Imagina, eu estava aqui só mandando as perguntas, né? Mas a aula foi toda tua.
Imagina, obrigado aí por compartilhar isso com a gente. Muito obrigada, viu, Edmilson? Um forte abraço aí para você, para vocês, e a gente está aqui à disposição. Se surgir qualquer dúvida, pode me contatar aí, você tem meus telefones, e a gente vai conversando mais, porque certamente ainda algumas coisas, algumas outras novidades vão surgir por aí. Ah, eu não tenho dúvida sobre isso. Pode deixar que a gente, se precisar, a gente inclusive faz mais uma segunda rodada disso. Se tudo mudar, a gente vai precisar inevitavelmente fazer por aqui. Mas obrigado. Eu que Até agradeço, mais. Um abraço para Edmilson. todo mundo. Até.